A ação 4, aqui que eu vou seguir, né? Essa é muito importante porque tem a ver com o perfil, né, dos produtores rurais brasileiros, né? Que é um perfil corajoso, um perfil de pessoas que tomam riscos, que querem crescer. Então, produtor rural aqui, a gente tem muito orgulho disso, né? Só que tem um detalhe. O produtor rural, ele tem muita aversão a fazer planos, a ter um planejamento. Porque ele fala, cara, não adianta você colocar número aqui de projeção de receita, que não tem nada a ver o que vai acontecer. Planilha, aceita qualquer coisa. Você vai lá e coloca, esse ano eu vou ter uma receita de 5 milhões de reais. Dá um problema aí no mundo, a receita cai para 3. O custo esse ano vai ser 2 milhões de reais. Dá um problema, o custo vira 4. Então, o que parecia que ia dar lucro, deu prejuízo. E aí, o que adiantou fazer esse planejamento? Eu sei que é isso que passa na cabeça da maioria dos produtores rurais, né? E aí, o que acontece? Eles confiam muito na capacidade de improvisar, na capacidade de resolver naquele momento o que for preciso. Não, a gente está aqui para resolver o que for preciso. Chegou aqui, eu sento, avalio, vejo as opções, ligo para um, ligo para outro e tomo uma decisão. Eu resolvo na hora. Vem aqui, eu pá, de volta. Levantou um problema, eu pô, de volta. Então, o produtor rural é um guerreiro de resolver problema, né? Só que isso é um problema muito grande, principalmente quando você tem sócios, principalmente quando você tem filhos que dependem disso, que talvez não dependam economicamente hoje, porque cada um tem seu trabalho, mas é o patrimônio deles, que um dia será deles e que vai ser caro para conseguir chegar lá, porque vai ter que pagar o inventário e tudo mais que a gente já falou antes. Então, o jovem que está vendo, né, o pai dele tocando a fazenda, apagando incêndio, ele fica desesperado vendo aquilo. Meu Deus, cara, como é que esses caras aguentam essa vida? Os caras já tão velho e desse mesmo jeito, apagando incêndio. E aí o jovem olha para aquilo e fala, rapaz, eu não quero isso para mim não. A geração é outra. Essa geração que hoje está nos 30, 40 anos é uma geração que aprendeu a ser profissional já desde pequeno. Foi para a escola desde de criança, fez formação boa e foi trabalhar no mercado e aprendeu a ser profissional. Então os caras sabem o que é previsão orçamentária. Os caras sabem o que é fazer conta para ver se chega ou não chega no fim do ano com antecedência. Não dá para ficar contando e esperar se vai chover. Se chover, bom. Se não chover, ferrou. Ué, se dá conta de trabalhar desse jeito... O cara antigo dá. É isso aí. Então, essa geração nova não consegue confiar no improviso. Eles querem alguma segurança. Eles querem muita segurança. Tá? E os mais velhos estão ali sempre confiando na capacidade de improvisar. Então, no passado, isso era muito real. Você tinha que ser corajoso, guerreiro e criativo para resolver problema. Hoje em dia, tá? Apagar incêndio não é modelo de gestão. Não é. Isso não é gestão. É loteria. É loteria. É quase jogar no tigrinho, né? Se der certo, bom. Se der ruim, ferrou. Então, esse, né, foi o passo 4 aqui, né? A ação 4 é parar de confiar no improviso e realmente ser um profissional da gestão, um planejador e um executor que trabalha alinhado com o planejamento, né? A ação 5... Essa é muito importante aqui, tá? Acabei falando anteriormente alguma coisa nesse sentido, mas reforçando agora, converse com a família antes da crise. É na hora boa que você resolve essas coisas, porque na hora ruim vai ser muito difícil de resolver, ou provavelmente será a pior resolução possível. A hora de planejar e fazer combinados é na hora boa, é na hora que a gente tá bem, é na hora que não estamos passando por problema, que aí fica fácil de ver com clareza, né? Tranquilidade e poder fazer o que tem que ser feito. Agora, na hora ruim, na hora do desespero, na hora da dívida, na hora da falta de caixa, na hora do banco vencendo parcela, na hora de recuperação judicial, na hora de vender terra barata para poder pagar conta, isso vai explodir, cara. Então, a relação familiar vai ser testada ao limite. Então, o irmão que acha que foi prejudicado
versus o irmão que ele acha que levou a melhor porque foi mais esperto ou porque era mais puxa-saco do pai. E aí o outro fala, mas o meu irmão nunca deu valor ao meu pai, eu sempre tive do lado do meu pai aqui. Isso aí vai ser aflorado. Isso daí vai aparecer. Tá? Porque as pessoas têm suas questões pessoais, toda família tem. Toda família passa por isso. Agora, na hora que tá tudo bem, é muito mais fácil. Tá? Então, a família precisa ter clareza disso cedo. Tá? Precisa saber sobre dívida, quanto vale o patrimônio, quais são os riscos do que a gente faz, o futuro do que está sendo feito. A gente entende esse plano de futuro? Porque o cara que está ali fazendo, principalmente o pessoal antigo, ele olha 20 anos para frente. Só que ele não fala isso para ninguém. Porque ele fala assim, eu não posso falar isso, porque se eu falar, eu não tenho como garantir que isso vai acontecer. E se não acontecer, eu vou ser cobrado por isso. Você não falou que ia fazer? E aí, não deu certo? Então eu prefiro não falar. Eu já ouvi isso de alguns, né, dessa turma mais velha. Falar assim, não adianta eu falar. Eu tô fazendo, mas meu plano é esse. E ele não fala pros filhos o plano. Porque ele fala, não posso falar isso pra eles. Cara, mas seus filhos precisam saber o que você tá querendo fazer, velho. Você tá saindo daqui pra ir pra lá, fazer um puta rolo que vai sobrar pra eles. Vai sobrar pra eles resolver isso daí no futuro. E você não quer falar pra eles o que você tá pensando, né? Eles não vão te apoiar desse jeito. Se você contar, combinar o jogo e mostrar pra eles o objetivo, por que você tá fazendo aquilo, eles vão comprar a ideia junto com você. E vão lutar junto com você. Mas se eles só são avisados depois que aconteceu, eles falam assim, cara, ele faz o que ele quiser, velho. No dia que não tiver mais aqui, eu resolvo. Né? E aí vamos ver o que vai dar. Né? E aí o problema disso, né, é que o ver o que vai dar custa caro. Tá? Então é isso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala sobre conversar em família, a gente está falando da questão de patrimônio, óbvio, mas também sobre das questões operacionais, da gestão da empresa. Quem faz o quê? Quem tem qual função? O irmão que não mora aqui, ele tem uma função, não tem função, recebe dinheiro, pode receber, não pode receber, isso precisa ser combinado, né? Porque o maior problema dessa história toda é o não combinado. É aquilo que ninguém sabia, aquilo que nunca foi falado. Esse é o maior problema. Porque no dia que vier o problema, tudo isso vai vir à tona e vai vir da pior forma possível. E aí a ação 6 aqui, né, que é a última ação aqui, que sendo recomendado para o seu Francisco, mas que recomenda para qualquer pessoa que tenha fazenda, e especialmente nesse contexto de família, que é deixe uma empresa operando, não apenas uma herança, não apenas um imóvel rural. Não, tem uma fazenda, eles vão herdar uma fazenda. Deixa uma empresa funcionando para eles, tá? Que essa empresa ela vai ter muito mais controle, muito mais segurança. E quando a gente fala em empresa, é no sentido de uma gestão profissional, de algo que o jogo é claro. A gente sabe o planejamento, a gente sabe para onde vai, a gente tem estimativas, a gente tem previsão, a gente sabe o que pode dar errado, a gente sabe qual é o risco, a gente é capaz de tocar esse negócio. Agora, se você deixar só um imóvel rural, só uma fazenda para eles, o que vai acontecer é o que acontece com muitos nesses casos. Vão vender o patrimônio para poder pagar as contas. E aí toda aquela história que foi construída ao longo de tantos anos de suor vai acabar em nada. Vai acabar em o teu dinheiro indo pro governo, pro cartório, pro advogado, pro vizinho que sempre quis comprar aquela fazenda e agora vai comprar pela metade do preço. A fazenda vale 10 milhões. Aí o cara precisa de 10 milhões. Aí o vizinho fala, eu compro, paga à vista, mas eu pago 5. Tá aqui, ó. Dinheiro na conta, tá? 5 à vista. Você nunca ouviu essa história? Você nunca viu gente que passa por isso? Então, faça essa reflexão. Você que tem propriedade rural, tem imóveis, tem negócio, tem ativo que vale dinheiro, para e pensa. Você está deixando para o seu filho, para sua família, uma tentativa de uma garantia, porque ninguém garante nada, né? Uma tentativa de uma garantia de segurança financeira e econômica, ou você está deixando uma bomba na mão deles? Você está deixando uma empresa que dá resultado, que eles vão querer tocar, ou no mínimo que eles vão querer vender, mas vender bem vendido. Vender bem vendido, ganhando dinheiro na venda. Não queimando o patrimônio, né? Você vai deixar uma empresa organizada dando dinheiro ou vai deixar terra sem caixa para eles ter que torrar para conseguir resolver o problema, né? Eu já ouvi, tá, de um amigo que o pai dele fala isso, que ele chamou, ele tem os irmãos, eles são 4 irmãos, tem um monte de fazenda, e que ele falou, não, eu já tentei falar com meu pai, a gente já tentou, já fez de tudo.
Vamos organizar, vamos ver questão tributária, vamos ver condomínio rural, vamos ver holding, vamos ver seguro, vamos ver, né? Vamos ver de tudo aqui nesse negócio. E diz que o pai dele fala assim, olha, eu não tinha nada, eu construí isso aqui. Vocês vão ganhar isso daí. Então, vocês que se virem com o que vocês têm aí na mão. O problema é de vocês. Quem vai pagar imposto é vocês. Vocês vão vender, não vão vender. O problema é de vocês isso daí. Então, quem sou eu para julgar o cara que construiu isso daí, se ele acha isso legal, né? Mas o problema, o fato é, na maioria dos casos, não é simplesmente uma questão econômica, tá? A questão econômica é pesado, lógico que é perder patrimônio, torrar patrimônio, desfazer de patrimônio que deu tanto trabalho para juntar, mas também é uma questão de relacionamento da família. Na maioria das vezes, acaba o relacionamento da família. Tá? Irmão não fala mais com irmão, sobrinho brigou com primo, tio brigou com tia, ninguém se fala mais, ninguém quer mais ir na casa do outro, ninguém quer mais olhar na cara do outro. Quantas histórias você conhece? Ah, mas é porque o ser humano briga por causa de dinheiro. É a ganância do homem. O homem tem ganância. O homem briga por causa de dinheiro. Mas sabe o que é que resolve isso daí? Preventivamente? Comunicação. Formalidade. Clareza. Isso depende... Tudo isso que a gente está falando aqui depende de quem está em cima. Depende do patriarca. Depende do mais velho. O mais velho é que tem que querer que isso aconteça. Ele que tem que querer deixar organizado, ele que tem que querer deixar as coisas bem organizadas e funcionando para que os filhos tenham segurança e tranquilidade no caminho, né? Se ele não quiser que isso aconteça, isso não vai acontecer e os filhos vão herdar uma bomba relógio. É um negócio que quando cair no colo deles, eles vão ter muita dificuldade e vai acabar o relacionamento da família. E essa é a maior perda. Então... falando aqui ainda assim, né, até da questão prática aqui, dessa turma que eu acabei de falar aqui do seu Francisco, né, então eu vou dar assim um exemplo bem prático mesmo das recomendações que vão ser feitas, que é o seguinte, eles vão agora fazer toda a organização dos números deles, a gente vai ajudar a construir esses números deles que hoje não existem, a gente vai ajudar a construir um conselho consultivo formalizado para discutir as regras, discutir os combinados, formalizar isso, porque isso ajuda muito no banco na hora que você mostra que você tem um conselho consultivo e tem ata das reuniões com as decisões, que você tem um protocolo de família, um acordo de sócios. O banco olha para aquilo e fala, opa, esses caras são organizados, né? Esses caras têm número, o número dele é bom, tá? Esses caras têm capacidade de me pagar de volta. Então isso daí são os passos que a gente está fazendo com eles, mas que neste momento, nos próximos meses, provavelmente a única solução que eles vão conseguir é alguma operação bancária de juros muito alto, tá? Juros muito alto. Então aí ou vai ser um CDI mais 10 para pegar um dinheiro que não resolve, mas vai para o longo prazo, que aí pelo menos você tem tempo para respirar. Ou vai fazer operações mais caras ainda, que é o que a gente chama de sale leaseback. Sale leaseback. Então você vende a empresa, a fazenda, para o banco com o direito de recomprá-la. Então, se você pagar ao longo dos anos, lá na frente, o banco vende a fazenda de volta para você. Entrega a fazenda de volta para você. Se você não pagar, a fazenda já é deles. Tá? Então essa é uma operação cara, difícil, mas que chega numa situação que é uma possibilidade. Tá? É a hora que o banco não está aceitando mais nada. Né? É realmente eles venderem terra. Não precisa vender tudo. A situação deles não precisa vender tudo. Eles vender um pedaço de terra, eles já resolvem isso tudo. Só que aí precisa entrar em acordo entre os irmãos, e hoje não está tendo acordo nenhum entre eles. E essa é a parte mais difícil que eu vou ter que abordar com eles, é fazer essa turma entrar num acordo sobre todas as coisas. Então, é trabalho para bastante tempo e energia. Né? Então, pergunta final aqui, né? O que é que os seus filhos vão encontrar quando você não estiver mais aqui? Né? Uma herança, uma segurança ou uma bomba armada? E se essa conversa aqui fez sentido para você, pega esse conteúdo aqui, mande para a sua família, mande para as pessoas que precisam desse assunto, desse conhecimento. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece
às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.